Fala galera, tudo bom? Bom, a gente vai hoje continuar falando de histologia, tá? Só que a gente vai falar dos tecidos conjuntivos, tranquilo? Então, tecido conjuntivo, gente. Conjuntivo significa, pensa em conectivo, tá? Então, originalmente, né, o nome, a classificação do tecido tem a ver com conexão, com conectar outros tecidos, tá bom? Os tecidos conjuntivos, eles são divididos em tecido conjuntivo propriamente dito, que é propriamente dito o tecido conjuntivo, ou seja, ele vai ter uma função de conexão, tá? Dentre as funções aí. Eu tenho tecido conjuntivo cartilaginoso, eu tenho tecido conjuntivo ósseo, hematopoético, que dá origem, né, ao tecido sanguíneo, tá? Que também aí vai ser considerado um tecido conjuntivo, né? O tecido conjuntivo sanguíneo, por isso a gente fala juntamente. E o tecido conjuntivo adiposo, beleza? Então, qual é o meu objetivo aqui, gente? Como a gente está falando de histologia, o meu objetivo é caracterizar cada um desses tecidos e falar funções dele e do que ele é formado, beleza? Quando eu falar, por exemplo, de tecido conjuntivo sanguíneo, eu vou comentar de hemácias, mas eu não vou falar como se dá o transporte de oxigênio. Por quê? Porque já falamos isso em fisiologia, tá? Em fisiologia. Então, são formas de abordar o assunto diferentes. Então, hoje eu vou, né, como a gente está falando de histologia, vou caracterizar os tecidos, falar do que eles são formados, qual a função dele, quais os tipos, né, subtipos dentro de cada um, beleza? Então, aqui começando, temos, né, características gerais de todos os tecidos conjuntivos, tá? Apesar de cada um ter sua particularidade, obviamente, temos características principais, né, e gerais de todos eles. Origem, tá? Qual folheto embrionário? O tecido conjuntivo, ele se origina na mesoderme, tranquilo, tá? Tecido conjuntivo, gente, ele é bastante abundante no nosso organismo, ele tem funções variadas, ele é encontrado, né, em diferentes localizações. Geralmente, tá? Ele tem uma grande quantidade de matriz extracelular, principalmente quando comparado com o tecido epitelial, que não tem matriz, né? Tem pouquíssimas substâncias entre as células. Já os tecidos conjuntivos não, tá? Quando comparado lá com o epitelial, ele vai ter até uma grande quantidade de matriz extracelular. Essa matriz extracelular, na sua maior parte das vezes, aí cada tecido eu vou pontuar do que a matriz é formada, mas ela é formada por uma substância amorfa, né, meio gelatinosa, beleza? E por fibras, né? Então, proteínas fibrosas, que formam fibra, né? Fibra, então, o que é uma proteína fibrosa? É aquela que forma uma estrutura mais alongada, uma proteína mais alongada, formando fibras, beleza? Existem proteínas globulares, tem formato mais esférico, né? Aqui iremos falar das fibras, proteínas fibrosas, beleza? Como se fossem tranças, né? Então, mais longitudinal, mais alongada, tá? Quem seriam as proteínas aqui, as fibras que a gente vai falar mais, tá? As duas principais. Fibra colágeno, tá? Ela é mais resistente à tração, ela dá certa resistência ao tecido. Existem tecidos que têm mais, existem tecidos que têm menos. E também as fibras elásticas, formadas por uma proteína que a gente chama de elastina, e pelo nome, né, a gente já dá para saber que é altamente elástico, tá? Diferente aí das fibras colágeno, tranquilo, gente? Temos as fibras reticulares, né? Quando eu tenho diversas fibras colágenos associadas com outras substâncias, dá um pouquinho mais de rigidez e estabilidade, mas a gente vai focar nessas duas aqui que caem mais, tranquilo? Então, começando, né, o primeiro tecido conjuntivo é o tecido conjuntivo propriamente dito, conectivo, conexão. Tecido conjuntivo propriamente dito, galera, ele vai ser dividido em tecido conjuntivo propriamente dito frouxo e tecido conjuntivo propriamente dito denso. O denso ainda é dividido em modelado e não modelado. A gente vai ver aqui as diferenças e onde cada um é encontrado. O tecido conjuntivo frouxo, galera, e aí é muito importante, gente, que vocês assistam essa videoaula com o Google aberto do lado
né, Google Imagens, e vai jogando TCPD frouxo, para você ver a imagem e conseguir associar com as características que eu estou dando aqui, tá? Então tem diversas fotos de microscopia desses tecidos, tá bom? Né? Fotos de lâmina de microscópio, e você consegue perceber a diferença entre um e outro. Então vamos lá. O tecido conjuntivo frouxo, galera, ele é pobre em fibras elásticas e colágeno. Então ele tem pouca, né? A matriz dele tem uma quantidade menor dessas fibras aqui. O tecido conjuntivo frouxo, galera, ele está relacionado com a cicatrização. Ele está presente na derme, que é a camada abaixo da epiderme. Quando você tem algum ferimento, alguma lesão nesse tecido, as células presentes aqui no tecido frouxo começarão a produzir novas fibras. Essas células a gente chama de fibroblastos, beleza? Então elas começam a produzir matriz. Blasto jovem, fibro, fibra. Então elas começam a produzir mais fibras, né? Gerando aí o processo de cicatrização. Localização, como eu já falei, a gente vai encontrar ele na derme, envolvendo nervos também, beleza? E também envolvendo vasos sanguíneos. Tranquilo, beleza? A matriz, ela é viscosa, né? Bem gelatinosa, meio viscosa, né? Não é muito fluida, muito líquida, apesar de ter, sim, uma quantidade de água, por isso ela é viscosa e hidratada, tranquilo? Células, galera, desse tecido. Fibroblastos, beleza? Os fibroblastos e essas células aqui, mesenquimatosas, são células residentes, ou seja, elas são do tecido conjuntivo mesmo, beleza? Fibroblasto, né? Blasto, gente, é jovem. Beleza? A gente vai ver lá no tecido ósseo, osteodiócito blasto, beleza? Célula jovem do osso. Cartilagem, né? Condroblastos, célula jovem do tecido cartilaginoso. Sempre as células jovens vão produzir matriz. Fibroblasto, produzir fibra, que forma a matriz do TCPD. Beleza? Tá? E as células mesenquimatosas são células que têm grande capacidade de sofrerem divisão e são células que estão relacionadas com a regeneração do tecido conjuntivo. Beleza? Então elas vão se dividir regenerando esse tecido conjuntivo. Essas são células residentes, são células do tecido conjuntivo. Existem células que são transitórias, né? Células imunes, por exemplo, do sistema imune, tipos de leucócitos, como mastócitos, macrófagos, plasmócitos, estão no tecido conjuntivo, beleza? Mas elas não são dali, entendeu? São aí, tem uma função de sistema imune, tá? Diversas células, né, do sistema imune estão presentes na corrente sanguínea e quando você tem alguma lesão elas acabam fazendo diapedese. E aí não vou me aprofundar nisso porque já tivemos uma aula do sistema imune, né? Então essas células elas fazem diapedese, que é simplesmente passar do meu vaso sanguíneo, né, para o meu tecido lesionado ali, e elas acabam fazendo ali todo um processo de defesa, né, fagocitando, né, liberando substâncias que causam reação inflamatória e etc, né, já falamos disso. Tranquilo, galera? Então, o frouxo pobre em fibras, né, localização derme, envolvendo nervos, envolvendo os vasos sanguíneos, tem fibroblastos, células de defesa e células que são responsáveis pela regeneração celular. Temos o TCPD denso, beleza? Ele é denso porque ele tem uma grande quantidade de fibras, colágenos e elásticas, beleza? O denso é dividido em não modelado e modelado. No não modelado, galera, as fibras elas não têm uma orientação fixa. Caso vocês estejam aí jogando no Google, vocês vão perceber a diferença, né? Já de cara do frouxo e do denso. Depois você joga modelado e não modelado, você também vai perceber uma diferença. No não modelado, as fibras estão totalmente loucas, não tem uma orientação, não tem uma organização. Está também presente na derme e forma uma cápsula envolvendo diversos órgãos, como rim, baço, timo, beleza? Suporta estresse mecânico pela grande quantidade de fibras, então é bastante resistente. Também rica em fibroblastos, tranquilo? Células que produzem fibras, beleza? Já, galera, no modelado, as fibras elas são organizadas, elas obedecem uma certa orientação, tranquilo? Tá? São fibras que têm uma grande resistência à tensão, principalmente em uma direção específica, beleza? É um tecido pouco elástico e riquíssimo em colágeno,
beleza? Forma ligamentos e forma tendões. Para quem não lembra, tendão, galera, aqui, ó, tem um osso, beleza? Tem um tendão e tem o músculo, sacou? Quando o músculo causa a contração, através do tendão... Ih, agora que eu vi aqui. Ó, aqui músculo, tendão e osso. Quando o músculo contrai, tá? O tendão conecta essa contração, né? Esse músculo ao meu osso, né? Por isso o osso está ligado ao movimento, apesar dele não ter capacidade de contração. Beleza? Então, tendões, eles acabam ligando, né? O músculo com os ossos. Então, é muito importante aí para você movimentar, né? Também manter o tônus muscular, beleza? Então, sustentação e tudo mais. Tranquilo? Então, ligamentos e tendões são formados por um tecido conjuntivo propriamente dito, denso, modelado. Tranquilo, galera? Beleza? Bom, vamos aí para o tecido adiposo. O tecido adiposo, gente, é aquele, né, que a gente tem aí na barriguinha, que guarda gordura, né, lipídios, beleza? Eles têm uma matriz reduzida, então quando comparado com o TCPD, tem uma quantidade menor de matriz extracelular, tranquilo, tá? Existem células que a gente chama de adipócitos, são células que guardam lipídios, né, guardam gordura. Esse tecido ele fica abaixo da pele, então temos a epiderme, formada por um tecido epitelial de revestimento, temos a derme, que é formada por um tecido conjuntivo propriamente dito, e temos aqui embaixo, tá, a hipoderme, que é formada por um tecido adiposo, tranquilo? Tá? A gente chama de hipoderme ou tela subcutânea. Tela subcutânea, tranquilo? Tá? Funções, galera. Reserva energética, então, se você fica em jejum, primeiro você quebra o glicogênio. Acabou o glicogênio, né? O glicogênio é uma reserva que se esgota em poucas horas. Você começa a quebrar lipídio, esse lipídio que está no seu tecido adiposo aqui, tá? É altamente energético e é uma reserva que dura pra caramba, tá? Proteção mecânica, então, absorção de impactos, né? É um regulador térmico, né? Por quê? Porque essa hipoderme, ela dificulta o calor, né, de ser passado para o meio externo, então atua como um isolante térmico, tá? Além disso, os adipócitos produzem leptina, que é o hormônio que te gera a sensação de saciedade. Então esse hormônio aqui, né, ele é liberado pelos seus adipócitos, vai lá pro seu hipotálamo, fala assim, ó, já tem gordura pra caramba lá, né, vamos dar uma segurada aí na fome. E aí o hipotálamo te gera a sensação de saciedade, tá? Uma coisa muito importante, né, que nem sempre é falado, são os tipos de tecido adiposo. Existem dois tipos. O tecido adiposo amarelo ou branco, ele tem uma coloração, né, então esbranquiçada, amarelada, é formada por adipócitos uniloculares, com uma única inclusão de gordura, olha só. Então aqui eu tenho uma célula, né, e uma grande gotona aqui de gordura, tá? Esse seria um adipócito unilocular, tranquilo? Que forma aí o tecido adiposo amarelo. Galera, tecido adiposo amarelo, né, esse tipo de tecido adiposo com adipócitos dessa forma aqui, a gente começa a formar, né, lá no 5º mês, mais ou menos, de vida, beleza? E a gente só produz novos adipócitos, só produz, né, esse tecido, galera, até a infância. Você para de produzir essas células até a infância. Ah, mas, professora, e quando, né, adolescência, quando eu sou adulto e eu engordo? O crescimento desse tecido, galera, não se dá por divisão celular. Então, se você engorda, você não aumenta o número de adipócitos. E sim, você, né, incha os seus adipócitos. Eles passam a armazenar mais gordura. Então, é por isso que quando um bebê é gordinho, né, ele produz muitos adipócitos. Então, um bebê gordinho, ele tem uma tendência maior a ser gordinho, né, a engordar na adolescência, né, e na fase adulta. Por quê? Porque ele tem um número maior. Lá, quando ele era pequenininho, ele engordou tanto que ele formou um número maior de adipócitos. Então, ele acaba tendo uma capacidade maior, quando adulto, de guardar lipídio, beleza? Mas você não produz mais adipócitos, tá? Por isso que eu botei, ó, crescimento no adulto hiperplásico, ou seja, né, inchaço
né? Aumento dos adipócitos. Eles passam a guardar mais gordura, beleza? E, galera, esse adipócito unilocular, beleza? As células são maiores, beleza? Serve como reserva energética, isolante térmico, absorção de impactos, produção de leptina, tudo aquilo que a gente falou aqui em cima. Ah, professor, então, né, o outro serve para quê? Galera, o tecido adiposo pardo ou marrom, ele tem uma coloração mais escurecida pela grande quantidade de mitocôndrias. Beleza? A gente vai ver por quê. Mas, basicamente, os adipócitos que formam esse tecido adiposo pardo ou marrom são adipócitos multiloculares. São células menores, beleza? São adipócitos menores e que você não tem uma única grande inclusão de gordura. Você tem pequenas gotas de gordura espalhadas por toda a célula, né? O núcleo, beleza? Ele é mais, né, centralizado aqui. Pelo fato de ter uma grande inclusão, o núcleo fica mais espremidinho, né? Ele fica deslocado, beleza? E eu tenho uma grande quantidade aqui de mitocôndrias. Tranquilo, galera? Então aqui, ó, adipócitos multiloculares, né? Os adipócitos são menorzinhos, tá? Uma coisa importante, nós adultos quase não temos esse tecido adiposo pardo. Ele é abundante, sabe em quem, galera? Em recém-nascidos, né, em bebezinhos e também em mamíferos que hibernam. Por quê, gente? Pela grande quantidade de mitocôndrias, e aí uma coisa importante, essas mitocôndrias presentes aqui, elas têm pouca ATP sintase, ou seja, grande parte da energia gerada não gera ATP. Elas têm, ao invés de ATP sintase, galera, elas têm termogenina, que é uma proteína, uma enzima, tá? Que ao invés de fazer com que essa energia seja transformada em energia química, faz com que essa energia seja transformada em calor. Então, galera, bebês recém-nascidos e mamíferos que hibernam, eles têm uma grande quantidade de calor, eles produzem calor. É por isso que recém-nascido a mãe enrola todo, né? Ai, pacotinho de amor, ela leva isso a sério, né? Embola, quase coloca a criança a vácuo, tá? Galera, não precisa disso. Os bebês recém-nascidos, obviamente, você precisa proteger e tudo mais. Mas os bebês recém-nascidos, eles produzem calor pela grande quantidade de tecido adiposo marrom, que tem muita mitocôndria com muita termogenina. Beleza? Então, nem toda essa energia vai ser transformada em energia química, e sim em calor, né? Importante pra caramba também em mamíferos que hibernam, né? A produção de calor, tá? Ele é altamente inervado e também vascularizado. As células são dessa forma aqui. Beleza, galera? Tá? Gente, olha só, eu vou partir o vídeo, cara, senão vai ficar pesadão pra eu carregar depois. Ah, não, deixa eu só rapidinho fechar a parte aqui de lipídio. Eu vi que ainda tem a partezinha aqui. Como é que são formados aí os adipócitos? Então, eu tenho lá no meu tecido conjuntivo células mesenquimais, lembra aquelas células que vão formar novas células, né? Reconstituir, produzir, né, novas células do tecido conjuntivo. Essas células aqui, as células mesenquimais, beleza? Elas vão se diferenciar. Elas podem se diferenciar em fibroblastos, né? Presentes pra caramba lá no que a gente falou no TCPD, beleza? Né? Células que produzem fibras, tá bom? Ou elas podem se diferenciar em lipoblastos, que vão fazer uma reorganização celular aí e vão acabar formando adipócitos, né? Ou adipócitos multiloculares ou adipócitos uniloculares. Tranquilo? Beleza? Então, vou agora partir o vídeo e começar outro. Show?